Oração da esperança. Senhor, os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal, vividos na casa que nos emprestaste para o planejamento das atividades evangélicas do futuro. Como não estamos habituados a agradecer e louvar, sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos e ensandecidos ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam no mundo. Tu podes fazê-lo, Senhor. E é por isto que, em te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão de despertar um dia sob o látego da consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos em épocas remotas por estes caminhos, é que te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes, que desconhecem a própria desdita, quanto a nós. Ensina-nos a não fruir de felicidade, enquanto haja na terra e na pátria do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação e consciente ou inconscientemente te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor de nossas vidas. Quando os teus discípulos aqui reunidos
encerramos esta etapa, damos-nos as mãos e emocionados repetimos como os mártires do passado: Ave Cristo. Em tuas mãos depositamos nossas vidas, para que delas faças o que te aprouver, sem nos consultar o que queremos, porque só tu sabes o que é de melhor para nós. Bezerra de Menezes. Queridos e amados irmãos e irmãs, que o amor e a paz de Deus estejam com todos nós, hoje e sempre. Hoje vamos expor o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Neste capítulo, temos a transcrição das passagens bíblicas de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, e São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30, que traz a afirmação feita por Simão que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em São Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 16, São Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9, com a indagação de Herodes sobre quem é esse homem, referindo-se a Jesus, uma vez que ele já havia decapitado João Batista. São Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, São Marcos, capítulo 9, versículos 11 a 13, que traz a declaração feita por Jesus de que Elias já havia reencarnado como João Batista, e ele não foi reconhecido como Elias. E ainda em São Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15, onde Jesus afirmou: se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo, referindo-se a João Batista, é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. E também em São João, capítulo 3, versículos 1 a 12, onde Jesus responde a Nicodemos, senador dos judeus: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E afirma: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Assim, encontramos de forma clara no Evangelho de Jesus o processo da reencarnação e, por conseguinte, os princípios da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, os quais reforçam os laços familiares no plano espiritual, bem como no plano material e terreno. A nossa doutrina espírita, consoladora e decodificada por Allan Kardec, quem aplicou métodos científicos e racionais para sua verificação e validação, e que foi conduzida pelo Espírito de Verdade, é a revelação que foi predita ou prometida por Jesus. Pois, naqueles tempos, muito se ensinou, mas poucos aprenderam, dado o estágio evolutivo daqueles povos. Mesmo em nossos tempos, há uma multidão de irmãos e irmãs deste globo que tem dificuldades de compreender e em aprender e praticar o Evangelho do nosso Divino Mestre. Ainda que Jesus tenha feito uma perfeita síntese do que temos a aprender e a praticar para evoluirmos quando nos diz os 2 primeiros mandamentos em sua divina reforma: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. São Mateus, capítulo 22, versículo 37. Sim, minhas irmãs e meus irmãos, o amor, a resposta e a solução para todos os nossos males, seja nesse plano materialista e existencialista, seja no plano espiritual, de onde viemos e para onde voltaremos após essa passagem neste mundo, nesta reencarnação. Atualmente, estamos vivenciando situações complicadas por conta do vírus, que nos dá a prova para uns, a expiação para outros e, permitam-me dizer, a missão para alguns. Nós temos vivido e atravessado por diversas crises, locais
e mundiais, crises de recursos e alimentos, crises ambientais, crises sociais, econômicas, financeiras e políticas, crises de saúde e sanitária, como a atual, onde temos a desencarnação, a passagem para o regresso à nossa pátria espiritual, aos milhares em nosso Brasil e aos milhões no mundo. No Brasil, ultrapassamos os 400 mil desencarnados declarados como causa o vírus, em praticamente 1 ano e 2 meses. Anualmente, temos o total de óbitos por diversas causas de mais de 1 milhão e 200 mil, conforme a estatística de 2019, e que apesar do efeito do vírus, de janeiro até outubro de 2020, estimava-se pouco mais de 800 mil óbitos, que na média poder-se-ia projetar algo em torno de 1 milhão e 100 mil desencarnes para 2020, o que ficaria em um nível inferior ao de 2019. Já no mundo, estima-se 55 milhões e 400 mil óbitos em 2019, e os desencarnes mundiais causados pelo vírus até o momento está estimado em mais de 3 milhões e 200 mil óbitos. Sim, a situação atual é séria e grave. Devemos respeitar os protocolos de segurança sanitária, devemos recorrer aos médicos terrenos e espirituais, físicos e psíquicos, e também aos médicos do espírito, pois tudo começa por nós mesmos, que somos espíritos e estamos encarnados temporariamente no corpo que hoje nos veste. Por outro lado, e relacionando ao tema de hoje, em 2019, os nascimentos no Brasil superaram os 2 milhões e 800 mil de reencarnados e no mundo estima-se uma média de 83 milhões de reencarnados, com uma população total de 7,8 bilhões de encarnados. Ou seja, a morte e o nascimento são processos naturais que respeitam as leis divinas, sendo a reencarnação o meio pelo qual temos a oportunidade de resgatar e restituir nossas dívidas, de evoluir e de despertar para Deus de amor e misericórdia. A nossa doutrina nos esclarece que tudo que nos acontece e que passamos, de bom ou de ruim, são efeitos e resultados dos nossos bons e maus pensamentos que se expressam em nossas boas ou más palavras e ações, por conseguinte, pelas nossas boas ou más obras, nessa vida ou em vidas passadas. E ainda, com a reencarnação, a pluralidade das existências, nos dá a oportunidade de aprendermos a amar, evoluirmos, nos purificarmos e de nos levarmos para a verdadeira vida, que é a verdadeira vida espiritual, de luz e amor em Deus. Podemos ter uma noção da vida espiritual dentro do nosso atual estado evolutivo, vibracional, através de várias obras e livros espíritas. Vou citar aqui 2 livros: O Nosso Lar, obra de André Luiz, psicografada pelo venerando Chico Xavier, Deixe-me Viver, obra de Luiz Sérgio, psicografada pela Irene Pacheco Machado, dentre outras obras que nós temos disponíveis. Assim, minhas amadas irmãs e meus amados irmãos, se me permitem, vamos filtrar as distrações e ruídos deste mundo provocadas a cada tempo, tanto pelos períodos de bonança, quanto pelos períodos de infortúnio ou de crises. E vamos colocar em prática o Evangelho de amor que o nosso Mestre Divino Jesus nos legou. E foi o exemplo, sendo o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Vamos amar e sermos caridosos com os nossos familiares e com o próximo, pois somente com o sublime amor, o amor em ação que se traduz na caridade, que vamos superar e suportar as nossas provas e expiações. E se for a vontade de Deus, participaremos dessa transição planetária rumo ao mundo de regeneração, fazendo o bem e com amor e paz. Recomendo a todos a leitura da obra No Rumo do Mundo de Regeneração, do espírito de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nele, temos uma visão espírita sobre o momento que vivemos, encarnados e desencarnados, e os trabalhos de amor nos 2 planos, material e espiritual.
Gostaria de finalizar essa exposição com o livro 1 Coríntios, capítulo 13. Considerando que há várias traduções do livro sagrado e que nesse texto em específico temos em alguns a palavra amor e em outros a palavra caridade, em português o amor geralmente é um sentimento e a caridade uma ação, proponho pensarmos em amor em ação quando ouvirmos a palavra caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa. Não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje, vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje, conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Agradeço-vos pela oportunidade de vos expor hoje o Evangelho segundo o Espiritismo e desejo-vos a paz e o amor de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a Deus e a Jesus e também aos mentores do Centro Espírita União com Jesus pela oportunidade de adentrar ao lar de todos vocês, para que nós possamos conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Nesta manhã, nós vamos falar sobre o capítulo 4, que tem como título Ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Lá no Evangelho, no preâmbulo deste capítulo, está escrito assim: E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Olhem só que pergunta interessante que Jesus fez. Quem dizem os homens, as pessoas em geral, né, que é o Filho do Homem? E aí os seus discípulos respondem: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes então Jesus: E vós,
quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Isto consta de Mateus, capítulo 16, versículos 13 e 17. É interessante que nessa época em que Jesus encarnou, os judeus acreditavam na reencarnação que eles chamavam de ressurreição. Mas tinha uma parte dos judeus, os saduceus, que não acreditavam, mas a grande maioria dos judeus acreditavam, então, na chamada ressurreição. E é interessante nós sabermos que nos dias atuais já há uma série de estudos científicos, inclusive, sobre a reencarnação. Há um tempo atrás, eu soube do testemunho de alguns médiuns videntes, que analisaram o conjunto matéria, perispírito e espírito. E nos transmitiram que o perispírito, olhem bem que coisa interessante, que o perispírito é o responsável pela nossa reencarnação. Por que isso? Porque ao deixarmos a matéria e irmos para o plano espiritual, nosso espírito, nossa luz, ela vai envolta no perispírito. O perispírito que nos acompanhou aqui, nesta vida, na matéria, não nos abandona, nos acompanha também na erraticidade, envolvendo o nosso espírito. E o nosso perispírito, ele é formado de uma energia composta de elementos que advêm de nossos pensamentos, de nossas ações, de nossas emoções, de nossos sentimentos. Né? Cada sentimento, cada emoção, cada sensação que temos na vida corpórea, ele se impregna no nosso perispírito de uma forma. Né? Como o perispírito é formado por uma matéria muito sutil, ele tem até o nome de corpo astral, porque ele é formado de uma energia parecida com a energia dos astros, com a luz dos astros, um monte de estrelinhas, né? E essas estrelinhas elas vão se apagando, elas vão ficando mais densas, essas luzes, no momento em que nós temos um comportamento não de acordo com a moral cristã, né? Com aquilo que nos ensina o Evangelho. Então nós vamos adensando o nosso perispírito. Esse perispírito, então, né, carrega com ele todos os sentimentos, todas as emoções que tivemos aqui no corpo físico. Né? Então, ao chegarmos ao plano espiritual, né, o mecanismo da reencarnação nos ensina que, ao chegarmos ao plano espiritual, nós vamos ser novamente, né, doutrinados, nós vamos ser novamente ensinados, nós vamos passar por escolas, nós vamos passar por um grande aprendizado para tentar resolver aquelas questões que nós trouxemos conosco aqui da matéria. Né? Aquelas situações que nós vivenciamos aqui e que nós não fomos tão felizes em vivenciá-las, né? Nós vamos chegar lá na erraticidade e vamos passar por um novo treinamento, por um novo ensinamento, por novas escolas,
Mais tarde, nós voltamos à matéria através do mecanismo da reencarnação e vamos, então, nos sujeitar a provas para ver se realmente nós aprendemos aquilo que nos foi ensinado lá. Né? Então, aqui, cada prova que nós passamos, cada prova que nós superamos, vai, então, tirando do nosso perispírito aquela sensação que ficou lá gravada, não muito boa, e se transformando em luzes de novo, em luzes como se fossem pequeninos astros. Né? Então, vejam, na matéria nós temos as provas, e no plano espiritual nós temos o aprendizado. Nós precisamos do aprendizado para voltar à matéria, para nos sujeitar de novo às provas. E conforme nós formos passando por elas, conforme nós formos sendo aprovados nessas provas, o nosso perispírito vai ficando cada vez mais leve, né? Até o ponto de nós chegarmos do nosso perispírito ser só luzes e nós liberarmos totalmente o nosso espírito para viver nas altas esferas da espiritualidade. Meus irmãos, também um outro aspecto interessante que eu acho é que a reencarnação é a maior prova da consolação que nos foi prometida por Jesus. Né? Por quê? Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver pobres e vamos ver ricos. Nós vamos ver pessoas saudáveis e pessoas doentes. Nós vamos ver pessoas boas e pessoas más. Não é? Por que essas diferenças? Por que uma criança nasce saudável e outra criança nasce com uma série de problemas? Problemas, às vezes, que os levam pela vida inteira, pela vida material toda. Será que Deus não é justo com todos os seus filhos e não trata seus filhos iguais? Lógico que sim. E isso nos é explicado pela reencarnação. Né? Nós tivemos algumas pessoas, por exemplo, que nascem ricas, muito ricas, nascem em berço de ouro, é colocada uma fortuna na mão delas para ver se elas conseguem passar por essa vida na matéria aplicando bem aquele dinheiro conforme os ensinamentos de Jesus. Já uma pessoa pobre pode ter sido, uma outra encarnação, um rico que não soube aplicar sua fortuna. Então ele veio nessa reencarnação, né, para passar por uma grande prova e para expiar tudo aquilo que ele fez, né, de desacordo da encarnação passada. Né. Uma outra coisa também interessante são os laços de família. Né. Nesses tempos de pandemia, né, que nós estamos vivendo, quando nos encontramos mais no convívio do lar, no convívio dos nossos lares, temos a oportunidade de estar mais próximo dos nossos familiares, é a grande oportunidade que temos, né, de passar por algumas provas, né, e resolvermos algumas questões familiares. Eu gosto muito de dizer que se não mudamos, nada muda ao nosso redor, né? Que é muito difícil nós mudarmos o outro. Né? É mais fácil nós fazermos uma reforma íntima, nós fazermos uma transformação em nós do que mudarmos o outro. E no nosso dia a dia, no convívio de nossas famílias, todos temos alguém na família que é uma pessoa que a gente diz que não nos cai bem, né? Pessoa com quem nós temos conflitos, aquelas pessoas que nós chamamos de antipáticas. Né? Às vezes pode ser até um filho, pode ser uma nora, pode ser um tio, uma prima, um primo. Né? Às vezes as questões que nós temos com nossos pais também. Né? É muito difícil nós mudarmos essas pessoas para que elas se adequem à nossa forma de pensar, à nossa forma de nos comportar.
Então, usando todos os ensinamentos que o Evangelho nos traz, né? Usando toda essa consolação, usando toda essa grande oportunidade que Jesus nos dá através da reencarnação, né? Nós temos que fazer a mudança em nós, fazer em nós a mudança que queremos ver no outro, né? É o grande momento de nós nos reconciliarmos, é o grande momento de nós nos abraçarmos. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse domingo abençoado, eu queria deixar para você essa mensagem de amor, essa mensagem de carinho que Jesus, na sua infinita misericórdia, traz sempre para nós. Não é? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, porque ninguém vai chegar ao aprimoramento espiritual se não passar pelo mecanismo da reencarnação. É através desse mecanismo bendito que nós evoluímos espiritualmente. Esta era a mensagem que eu queria deixar a todos vocês, o meu agradecimento